Olá, meu nome é Natália Meirelles, eu sou sócia da área de Direito Societário do Azevedo Sete Advogados. Estou aqui hoje com a Carolina Souza, advogada pleno da nossa área, para mais uma entrevista do projeto Profissionais ASA 2026. E hoje a nossa convidada é Fernanda Medeiros, diretora de Operações Estratégicas da XP. Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui no Azevedo Sete hoje. O prazer é todo meu, né, de estar aqui. Eu já conheço o escritório já faz, acho que mais de 20 anos, né, mas acho que nos últimos 3 eu tive bastante interação com vocês duas, né, em algumas operações um pouco mais complexas, mas obrigada pelo convite. Vamos lá, conta pra gente e pra quem está nos vendo hoje, o que são as operações estratégicas, o que o seu departamento na XP faz? Conta pra gente um pouco do seu dia a dia. Tá, o meu departamento dentro da XP é uma área chamada Strategic Transaction Groups. O que é isso? A gente pode fazer tudo, né? Então, a gente pode fazer operações estruturadas, um acquisition finance, então, uma empresa precisa de dinheiro para financiar o equity, né, de uma aquisição, eu dou dinheiro. Eu posso entrar dentro de uma massa falida e comprar um ativo. Eu vou ter que analisar dentro dessa massa falida quais são os ativos que tem ali, como que eu vou recuperar esse crédito, posso comprar carteira de NPL, posso fazer operações mezaninos, dívida estruturada dependendo da garantia. Então, a área de STD dentro hoje da XP é uma área que remunera o balanço da XP com operações mais oportunísticas e que tem um custo de capital um pouco mais caro. Por quê? Porque é um dinheiro proprietário, tem todas as regras de RWA, custo, né, de funding dentro do banco, né, que aí você tem as regras do Banco Central. Então, são operações um pouco mais caras. Qual que é o diferencial do que a gente tem hoje dentro da XP? É o tempo de execução, porque como o dinheiro já está aprovado, eu não preciso ir ao mercado, fazer oferta pública no mercado de capitais, e a gente consegue ser ágil, né, em fazer uma operação. A gente fez operações em 10 dias, 15 dias, 20 dias, óbvio, desde que, né, a gente tenha escritório de primeira linha como o de vocês nos assessorando, que faça uma diligência não só legal, mas uma diligência financeira, né, da empresa, analisar os ativos e quem são as pessoas para quem a gente está dando dinheiro. Então, em linhas gerais, é isso que o Special Seats da XP faz hoje. Então, a gente faz um pouco de tudo, entendeu? Desde que dê dinheiro, né, e que seja um custo mais alto e que a gente tenha uma capacidade de ver o recovery daquela operação no tempo que a gente está colocando, né, de pagamento. Ótimo. E você tem uma formação originalmente do direito, jurídica. Conta pra gente um pouco dessa transição para uma área financeira, comercial. Quais os desafios enfrentados? Como foi isso para você e no seu dia a dia dentro dos escritórios, dentro dos bancos pelos quais você passou? Tá. Assim, inicialmente foi difícil, tá? Não foi fácil, e eu vou falar por quê. Quando a gente faz a faculdade, né, de Direito, você tem todas as matérias de Direito que não envolvem nada financeiro. Quando você trabalha com Direito Empresarial, né, você tem que ter uma noção econômica, né? O Direito é muito ligado à função econômica. Então, você vai fazer um M&A, você tem que saber quanto que vai ser pago, quanto que vai ter de earn-out, né? Você vai ter que saber fazer aquele cálculo. Se você trabalha num contencioso, a mesma coisa. Você vai calcular lá um precatório, quanto que você tem que receber de indenização. Então, ele é muito ligado. Porém, nas faculdades, a gente não tem essas matérias. E assim, quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei em escritórios grandes, né, na área de mercado de capitais, foi o boom dos IPOs há 20 e poucos anos atrás, e era uma área que era a área que mais pagava, né, para estagiário e para advogado, e era a área que você estava mais em contato com o cliente, era um pouco diferente. E eu gostava disso. Só que há 20 e poucos anos atrás, você ir para front office de banco, por exemplo, se trabalhar num banco gringo, né, para não citar nomes aqui, quase não tinha mulher, né, porque era um mercado, né, mais masculinizado, né, e você tinha que ter muito esse background financeiro. E eu comecei o meu diferencial, que eu sempre falo para estar no front office hoje, foi o seguinte: além de eu ter estudado muito, então assim, pô, eu
estudei no Mackenzie, trabalhei em escritórios, né, de primeira linha também, que foi o boom dos IPOs, fazia os IPOs. Fiz muito curso na GV também, de Direito Societário, de M&A. E fiz logo quando eu me formei, eu fiz um MBA na GV, que era o SEAG, que foram 3 anos de administração, e eu fiz todas as matérias financeiras. Mas assim, era difícil, porque eu falei, como é que eu vou entrar numa área de front office que vão pedir para eu fazer uma modelagem? Eu não sei, eu sei revisar contrato, né? Eu sei pensar na melhor estrutura, se é uma estrutura off-balance, não é, se é uma estrutura isenta ou não é, entendeu? Quais os produtos que a gente tem disponíveis no mercado. Mas aí eu acho que o grande diferencial da minha carreira foi o seguinte, eu trabalhei num banco, que nem existe mais, chamado Geração Futuro, que era uma corretora que eles fizeram, era banco corretora, era Rio, São Paulo e Porto Alegre. E por sorte, eu tive chefes, né, excelentes, eu tive o Hamilton José Barbelotti, que foi esse melhor chefe que eu tive, e que ele era advogado, economista, administrador, e dentro da Geração Futuro, era uma casa de varejo em que eles fizeram os fundos de R$100, né, para o varejo. E assim, era um banco que dava muito dinheiro, né, a corretora, e eu tinha, sei lá, 200 fundos de investimentos, 500 clubes de investimentos, e a gente era uma estrutura pequena. Então, eu tinha acabado de fazer esse MBA na GV. Então, quando eu cheguei lá na Geração, primeiro eu coloquei o jurídico todo em ordem. Então, eu peguei e falei assim, preciso de um time para organizar toda a documentação de Banco Central, de corretora, de CVM, todos os contratos de agente autônomo, e mais os produtos que a gente vendia, que era fundo aberto, tinha fundo fechado de determinados investidores, que eram, né, clientes grandes, clientes private, que a Geração tinha. Eles faziam muito fundo de ações, com análise fundamentalista, então tinha gestora também. E eu tinha uma sede de querer participar de tudo, e eles deixaram. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda e fui fazendo tudo. E o melhor, trabalhando e aprendendo. E eu aprendi um diferencial que eu falo, que é o back-office. Então, assim, para você trabalhar com fundo, você tem que entender como é que é a liquidação, como funciona, vai a escrow account, para onde vai o dinheiro, como é que é o processamento da carteira. Isso foi um diferencial, porque ninguém hoje, todos os bancos, é tudo, né, segmentado, e aí você faz uma parte, a outra conta é outra, isso aqui. Aí eu aprendi a fazer aquilo tudo. Daí eu falei, já tem um diferencial, né? Não sei fazer a modelagem financeira como, né, um analista, mas eu já tenho os conceitos básicos financeiros, né, que eu precisava saber como que funcionaria dentro de um documento de dívida ou documento de equity, ver se analisar o crédito, se ele ia conseguir me pagar. Então, ali, eu acho que foi o primeiro diferencial que eu falei, posso, né, trabalhar no front office. Mas ainda assim, aí eu tinha os 28 anos. Aí depois de um tempo eu trabalhei na XP também, mas como head do jurídico mercado de capitais, mas eu ficava dentro do IB. Então, na época, eu fiz assim, acho que em 2 anos, 200 operações de mercado de capitais. Aí você fala assim, caramba, 200? Aí eu fui no DCM, que a gente fala que é a fábrica de salsicha. Você faz, né, aquela dívida, perfil, empresa empacotada, né? Empresas AAA, entendeu? Vale, Petrobras, que tem name recognition, que é auditada. Mas ali foi bom, porque procedimento de CVM, oferta pública, né? Eu consegui juntar o conhecimento que eu tinha jurídico, mais o back-office, né? E mais, né, essa parte toda, né, de oferta e relacionamento com o cliente. Aí eu tava na XP no jurídico, né? E aí eu falei assim, se eu faço tudo que eu faço dentro de um IB, o cara do IB ganha 3 vezes mais do que eu, vou tentar pular, né? Vou tentar conseguir. E aí foi a oportunidade que eu tive, né, de ir trabalhar na área de structuring, que foi na área do Credit Suisse, que hoje o meu time todo da XP, né, foi todo mundo do Credit Suisse com o DNA todo. Hoje a gente tem 3 advogados na equipe, né, administrador, engenheiro naval, economista. Então, quando chega uma operação mais estruturada, que não é o deal lá do DCM, que é empacotado, que você não pode mudar nada, e aí é um pouco até das operações que a gente aqui tem em comum, né, que aí financia o equity, aí você tem que pensar em alternativas, negociar um pouco diferente. Então, esse time que tem essas características traz um diferencial
gigantesco, porque a pessoa que faz a modelagem financeira, ela estuda, você vai lá e se revisa, você vai entender como é que é a composição tanto da empresa quanto dos garantidores, aí você tem uma aprovação de crédito dentro da XP que também ajuda a trazer alguns inputs do que a gente precisa colocar de covenants, de obrigação, mas a nossa análise do time todo, quando a gente senta numa sala, na primeira versão da operação, a gente já fala, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter isso. Então, assim, você traz um monte de informação que é o que faz o nosso contrato, o nosso documento, né, tá mais apertado com as melhores condições que funciona para ambos os lados. Então, o diferencial que eu acho, assim, da minha carreira foi essa. Eu não era, e hoje, assim, é até engraçado que tem uma amiga minha que saiu no jornal hoje, que é a Marília, que ela é diretora financeira da Mastercard, e ela falou hoje, 12% das mulheres estão no mercado, né, de trabalho em posições de diretoria financeira. E ela falou uma coisa que está no jornal que é muito engraçada, que eu falo isso para minha filha todos os dias. Você pode, né, como mulher, estar aonde você quer, mas você tem que saber exatas. E agora eu acho que nesse mundo IA, entendeu? Computação. E é o que eu falo para minha filha. Eu acho que se eu tivesse esse diferencial de exatas, né, tão apurado, minha carreira teria ido para outro lugar. Mas por outro lado, né, quando o pessoal fala assim, mas aqui, né, na nossa composição é 50 exatas e 50 direito. Mas se a gente não estrutura, não adianta nada você ter uma matemática e você não saber costurar no documento e trazer juridicamente, tem que funcionar. E por isso que essa nossa área de STG, né, ou áreas também que a gente faz um pouco disso também de Special Situations, como nos grandes bancos aqui, que nós temos 5 casas que fazem isso tão bem quanto a gente, você precisa ter um DNA de advogados, né, que pensem um pouco fora da caixinha, né, em estruturas que funcionam não só para o cliente, mas para você ter, né, um benefício fiscal, né, para você não ter um custo tão oneroso. Você falou que essas operações elas têm um risco maior e ela tem um capital um pouco mais caro. Então, essas operações elas não são para todas as empresas. Que tipo de empresas vocês buscam, que vocês olham assim nas operações que você faz, né? Qual que é o tipo de empresa que chama a atenção de vocês e que também faz sentido para a empresa entrar numa operação dessa, numa Special Situations, enfim? Tá. Aqui, dentro da área, eu acho que existem os targets, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma empresa que não está com uma situação financeira muito boa, mas que ela tem um ativo muito bom. O que é o ativo muito bom? É o ativo que a gente consiga ou vender ou extrair algum valor num cenário de estresse. Né? E pra gente, a gente sempre tem que analisar se tem um negócio que a gente chama de pinga-pinga, que é, ele consegue pagar os juros? Então, assim, a gente consegue modelar cada operação para cada cliente. Então, a gente fala assim, eu consigo fazer uma operação em que um banco de varejo vai te dar um financiamento para a empresa em 2 anos? Eu falo, eu te dou em 5 para caber no teu fluxo. Esse dinheiro vai entrar, você vai melhorar, né, usando esse dinheiro, mas eu tenho que ter uma análise, que aí eu estudo o track record da empresa, e se com esse dinheiro, o que ele vai baixar, sei lá, o grau de endividamento dele, se ele vai conseguir investir no CAPEX, se pode gerar uma remuneração, né, uma receita muito maior dentro daquela empresa, com garantias. A gente gosta de ter garantia real. Né? E a gente sempre fala uma coisa que é engraçado, que é assim, a gente acaba pegando sempre as garantias fidejussórias também, aval ou fiança, não porque a gente tem o perfil de querer executar, mas é meio que assim, se você pega todos os avais, né, inclusive de cônjuge, não sei o que, a pessoa vai estar ali, mas incentiva para falar, não vou querer ter uma ação, então eu vou querer pagar, né, o empréstimo que o banco deu. Assim, esse é o tipo de pessoa que a gente gosta, né, de pessoa jurídica que a gente gosta de dar dinheiro. Existe também, né, o nosso mercado ele é muito arbitrário também. Então, assim, tem empresas que às vezes ela tá precisando de dinheiro, que é empresa boa, né? Quando eu falo empresa boa, é empresa que é auditada, que, não, né, que consegue um financiamento mais barato, mas às vezes ela tem um ativo que ela não sabe, que está mal precificado dentro do balanço, que a gente consegue trabalhar com esse ativo, pode ser um precatório, pode ser um legal claim, então você consegue dar um financiamento pegando esse legal claim, então você dá o dinheiro pagando um preço diferente do que ela pegaria no mercado, porque ali ela acha que aquilo vai demorar muito e a gente tem uma outra percepção.
E aí esse tipo de cliente a gente também gosta. Um terceiro tipo de cliente, às vezes assim, você tem uma empresa que está mais enroscada no compliance, né? Então vou dar um exemplo que a gente fez que é muito bom. A gente fez uma aquisição há 2, 3 anos atrás, via um FIP, em que a gente comprou uma usina de carvão, uma térmica de carvão, da EDP. A EDP AAA. Se ela for fazer qualquer tipo de operação, ela não vai fazer com a minha área, ela vai fazer com a XP dentro do IB da XP, captar barato, mas não era ISD. Então, pra gente, a gente falou assim, tem bancos que tem regras, né, que se é de carvão, né, não pode ter dentro do balanço. Então, assim, a gente aceitou esse risco e foi vendido, né, já está no mercado, né, para uma outra empresa grande que acabou comprando. A gente pegou aquela arbitrariedade de comprar por um preço, mas já pensando sempre na venda do ativo, entendeu? E quanto que a gente conseguiria ganhar de dinheiro. Mas era uma empresa também que ela gerava um fluxo. Então não é só pensar na venda, vai ter a capacidade de me pagar? A gente sempre fala uma coisa que é verdade, que do outro lado da mesa, os empresários, eles precisam entender, mas assim, a gente é banco, a gente não quer executar. E se eu executar, eu não vou querer ter um prédio dentro do meu balanço, porque isso traz custos, traz liabilities. Eu quero ter o recovery do nosso dinheiro, entendeu? Então, assim, o quanto mais rápido. Aí, para a tua outra pergunta foi... As operações que você está de olho, enfim, ou operações que já te marcaram, que balizam bem essa questão de riscos, tomar riscos, a empresa que se enquadra dentro da estrutura de vocês e que a projeção que vocês fizeram foi acertada. Não necessariamente vocês receberam o dinheiro da forma tradicional no pinga-pinga, mas vocês conseguiram executar a estrutura que vocês tinham para poder mitigar os riscos da operação. Acho que tem 2 operações que eu acho que vai clarificar bem. A gente fez uma operação, que esse eu posso dar o nome, que é um cliente, né, que a gente gosta bastante, que é o Grupo Agemar. Eles ganharam a concessão de um aeroporto brownfield, né, que já rodava, que era lá de Belém, do Pará. E aí ele precisava do dinheiro do equity. Eles têm, né, um patrimônio, investem em outros ativos, em portos, eles são donos dos portos lá de Noronha, tem contratos de embarcações, né, com empresas AAA. Ele precisava de um dinheiro rápido em 15 dias. Só que ele não tinha todo esse dinheiro na conta. A gente falou, tá bom, a gente vai tomar o risco de equity com você, então eu tô dando dinheiro. No worst case scenario, eu ia ser dona, né, via um fundo de um aeroporto, né? Mas a gente deu financiamento para eles, pegamos tudo deles em garantia, foi um sucesso. E aí, o que a gente trouxe de valor para eles? Porque a hora que eles entraram dentro, né, do aeroporto e começaram a trabalhar, eles precisavam de dinheiro de CAPEX. A gente falou, a gente vai te dar essa estrutura de CAPEX, só que via mercado de capitais. Então, a gente deu dinheiro, né, primeiro para o equity e depois para o CAPEX que eles têm, e saiu ao mercado uma estrutura muito mais barata. Então, assim, esse é um caso que a gente gosta bastante de fazer. Tô tomando um risco numa empresa boa, não é uma empresa que tá, né, na UTI, é uma empresa boa, mas tomando um risco diferente do usual, né, que era um risco de equity, e acabamos, em menos de um ano e pouco, fazendo take-out com uma debênture 12431, isenta mercado para pessoa física, que foi um sucesso. O outro caso que a gente fez, e que eu acho que aqui foi um case jurídico super bacana, que é recente, a gente tinha dado financiamento para uma empresa de 550 milhões de reais. Essa empresa não pagou. E aí a gente declarou vencimento antecipado e a gente tinha alienação fiduciária, né, dessas ações no SOG, que é o Sistema de Ônus e Gravames da B3. Que essa companhia era uma companhia que estava na bolsa. E o mais legal é que, assim, não fomos pagos, né? A gente conseguiu executar essa F na bolsa, que aí você não precisa ir pro lado, né, judiciário, apesar que teve um litigation porque a outra parte não queria deixar que a gente vendesse, mas também ela não ofereceu nenhum dinheiro para nos pagar. A gente vendeu para uma empresa super renomada de mercado, mas funcionou o SOG. E isso trouxe um precedente muito bom para o mercado jurídico. Todo mundo tem aquela coisa assim, você vai conseguir executar uma alienação fiduciária igual a gente fez em 4 meses?
mas foi toda uma estratégia jurídica, todo mundo trabalhando junto, tendo apoio, né, do senior management da XP, mas foi um case que a gente fala que foi um case de sucesso, e aí é aquele negócio que a gente falou, a recuperabilidade do teu crédito. Então, a gente teve que achar um terceiro comprador, e aí vai muito de como a gente escreve nos contratos. Então, né, aqueles pontos, precisa ter um laudo, você tem que oferecer primeiro, dar o direito de preferência. Em cada caso, a gente vai ter que pensar assim, se você não pagou, eu vou querer executar o mais rápido possível, entendeu? Então, esse foi um case de sucesso ali da nossa área. Fê, falando um pouco agora mais do dia a dia das empresas, por que você enxerga o mercado de capitais, a captação de investimento via mercado de capitais, como uma opção em detrimento à captação de financiamentos tradicionais de banco privado? Aqui, a gente tem que avaliar primeiro qual que é o estágio da empresa. Então, por exemplo, quando a empresa vai para o mercado de capitais, né, ela tem que ter alguns requisitos para conseguir captar, inclusive captar mais barato, que é ela tem que ter, né, uma governança, ela tem que ser auditada, né, preferencialmente por uma Big Four, ela tem que ter um diretor de RI, ela tem que ter, né, conselheiros, né, e diretoria que entenda, né, do mercado que ela atua. Então, assim, para ela ir para o mercado de capitais, a gente sempre fala, a gente gosta desse perfil de cliente, que é, a gente achou esse cliente, começou a dar dinheiro para ele fazer um determinado projeto que deu certo, e é aquele exemplo que eu dei do takeout, né, que é, deu certo aqui, você vai via mercado de capitais, é a forma dessa empresa crescer no mercado, ser bancarizada, né, não necessariamente ela precisa fazer só com o banco, mas ela vai ser mais atrativos para os outros bancos, né, o mercado vai conhecer essa empresa, principalmente se ela tiver esses critérios de governança que estão todos nas regras aí da lei das SAs, né? Se ela for uma companhia aberta, categoria A ou B, não necessariamente precisa ser listada, né? Se ela faz todas essas regras, a chance dela captar mais barato, lógico, depende do negócio bem, depende da taxa de juros, né? Tem um monte de componentes, ela vai conseguir captar mais barato. E eu sempre brinco aí, esse cliente que foi para esse nível de mercado de capitais, ele só vai me procurar, né, para a área do STG aqui, se for para tomar um outro risco, né, de equity, um outro risco de vender um ativo que não é óbvio, né, do que ela captar mais barato no mercado de capitais. Então, assim, o mercado de capitais no Brasil é uma forma muito boa, né, e que vem crescendo aí nos últimos anos, né, de forma abrupta aí, e é um acesso a um dinheiro, né, de mercado com custo mais barato do que, inclusive, um custo de um financiamento bancário. Muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. A gente ficaria aqui mais 1 hora te ouvindo. Umas 3 horas falando. Infelizmente a gente tem limitação de tempo, mas a gente vai contar uma próxima para a gente poder fazer uma outra entrevista e ouvir mais ainda da sua experiência. Muito obrigada. Não, obrigada a vocês, adorei também. Conte comigo aí para vocês precisarem, né? À disposição, e a gente aqui também tem que fazer mais deals juntas, né? Com certeza, foi um prazer te receber aqui, Fê. Obrigada, gente. Obrigada.